O que devo levar em consideração na hora de escolher o meu tênis para uma prática esportiva, aí tanto para musculação, caminhada, corrida, qualquer esporte, devemos fazer uma avaliação dos pés para sabermos qual tipo de melhor tênis para usar, para prevenir lesões e melhorar a sua performance naquele determinado esporte. Então nós temos aqui uma análise de pisada com o Baroscan, a baropodometria. Então aqui nós temos um pé cavo, automaticamente ele tem uma pisada aqui supinada, ele pisa mais com a lateral dos pés, e essa pessoa ela tem o centro de gravidade voltado praticamente todo para trás, então ele tem ativação aqui maior em sua maioridade do quadríceps, tá? Atrapalhando aqui um pouco da sua eficiência nos esportes, na musculação, como no agachamento, na corrida, então aqui ele vai ter um desempenho menor. Lembrando também a suma importância de uso de uma palmilha funcional, a fim de que ele não faça a supinação excessiva, nem a pronação excessiva. A supinação para o pé cavo e a pronação para o pé chato. Então aqui, lembrando, ele tem ativação somente aí, praticamente do quadríceps, tá? Então nós temos aqui a expectativa, então nós temos aqui a realidade. Você pode ver um tênis mais compacto, um drop mais alto. São pessoas que têm um centro de gravidade voltado para trás. É importante que nós tenhamos um drop mais alto, a fim de distribuir o centro de pressão, tirando um pouquinho do centro de pressão de trás e jogando para frente, tendo ativação também dos seus isquios tibiais. Então, nós temos aqui também um tênis de bico Nike, tá? Esse tênis aqui favorece as pessoas com os pés muito grandes, com os pés muito largos, e também para as pessoas que têm o pé cavo, que têm a tendência de ter os dedos em garra. Então, praticamente esse tipo de bico de tênis aqui em tecido, e também ele um pouco mais para cima elevado, tem aqui o maior conforto dos dedos, tá? Nós temos aqui o tênis de bico mesh, que é um tênis que não é propriamente só de tecido na sua parte da frente aqui do antepé, tendo aqui um pouco de borracha aqui, um outro material. Tem tênis que é mais de borracha, um outro material. Pode ver que o drop é alto, favorece para quem tem um centro de gravidade para trás, e o bico mesh ele atrapalha um pouco para alguns tipos de pés, né? Porém, quando a gente vai fazer um agachamento ou uma corrida, a ponta do pé pode vir a tocar o bico do tênis. Já nesse tipo de tênis aqui, o mesh, com bico mesh, que atrapalha aqui um pouco o desenvolvimento aí da pessoa na prática esportiva, fazendo o contato do pé com o bico do tênis, dando um incômodo aí para a pessoa. Então, o bico Nike é muito interessante para algumas pessoas que apresentam determinados tipos de pisadas. Para a gente estar dando uma melhor orientação, seja interessante que faça a avaliação com a tecnologia Baroscan. Então essa é a expectativa, né? Um tênis aqui com um drop baixo, um tênis mais reto, mais neutro aí. Então nós temos aqui a realidade, um tênis com drop mais alto, tá? E dando aqui liberdade para os dedos. Vocês podem ver a biomecânica do tênis aqui, ajuda e favorece a prática esportiva, tá? Então, uma vez que a gente tem um drop mais alto, a gente também tem o uso mais dos isquios tibiais, uma vez lembrando que o centro de gravidade para trás, a gente requer mais recrutamento do quadríceps. Automaticamente, quando a gente eleva o drop, a gente leva o centro de gravidade um pouco para a ponta dos pés, ativando os isquios tibiais, aumentando assim a sua performance em qualquer esporte. Lembrando que é de suma importância também o uso de palmilhas funcionais, para que evitamos aqui a supinação ou a
pronação. Então, essa é a expectativa, né? E nós temos aqui alguns cuidados. Tênis com solados mais baixos favorece a pronação. Então, o tênis for mais reto, a gente favorece a pronação, com que os pés eles vão em direção ao sentido medial do corpo, ou seja, para dentro, tá? Nós temos aqui uns cuidados também, que tênis mais leves exigem mais a musculatura. Tênis muito mais leve exige mais a musculatura, então na hora de escolher do tênis, de comprar um tênis muito leve, a gente vai requerer de mais musculatura, a gente tem que ter uma musculatura mais trabalhada. Tênis muito macio em atletas com sobrepeso aumenta o tempo de contato com o chão. Então, tênis muito macio para pessoas que estão acima do peso, a gente vai ter ali um contato maior com o chão, gastando mais tempo, né, numa corrida ou numa caminhada, tá? Não favorecendo assim alguns tipos de pés. Lembrando que é importante esses cuidados também para cada tipo de pé, com a sua determinada análise. Nós temos aqui um tipo de tênis, o New Balance, vocês podem ver, tá? O bico em night e um drop mais alto. Então, favorece aqui as pessoas que têm um centro de gravidade para trás e os dedos em martelo, tá? Então, é muito importante estar fazendo avaliação para a escolha de um tênis. Então, aqui falando mais sobre o tênis, tem seu cabedal. Nós temos aqui o material Night, como eu disse, em tecido, com um bico mais para cima, dando liberdade dos dedos. E nós temos aqui uma parte que dá uma maior sustentação aqui para o calcânio, tá? Nós temos aqui o contraforte, né? Material com mais ranhuras, como eu disse, para dar mais estabilidade para os pés. Quantidade de furos, em 7+1, são os furos que o tênis tem. Nós temos aqui a entressola, tá? Nós temos o drop de 8 mm, como eu situei. Para quem tem o centro de gravidade para trás, o drop mais elevado é melhor. Porém, tem que tomar cuidado para o drop não ser muito elevado, de acordo com a pisada, para não dar alterações na lombar. Bom, então nós temos aqui a sola, tá? Com borracha injetada. Então essa parte aqui que a gente está vendo aqui em preto, ela é uma parte mais em borracha. Essa parte em cinza também é uma parte mais em borracha. Essa parte branca aqui são as partes em EVA. Então, se vocês pegarem esse tênis aqui, ele é um tênis não tão mole nem tão rígido. Ele é um tênis flexível, ele tem seus cortes, as ranhuras que permitem a sua flexão. Então, pessoas que têm um pé cavo, automaticamente seria uma boa escolha de tênis. Pela sua sola aqui, não é um tênis tão duro. A pessoa que tem um pé cavo, ela tem um pé mais rígido, e quanto mais rígido for o tênis, pior é para a pessoa, dando aquele aspecto de dureza no tênis, dando até incômodos no pé. Bom, então é importante ter essas ranhuras para que o tênis se torne flexível para pessoas aí com pé cavo, que já tem um pé duro. Se escolher um tênis duro, pode ser que venha doer o pé. Então, o Mizuno Sky, ele tem um drop de 10, ele tem um amortecimento de placa Front Wave, tá? Que é muito importante o amortecimento, e esse tênis pesa 325 gramas. Então, nós temos o bico em mesh, já não é um bico só em tecido, ele tem essa parte mais aqui dura, mais de borracha. Então, às vezes, esse tênis pode ser não interessante para as pessoas que têm um pé cavo, tá? Algumas pessoas sentem incômodo com esse tipo de tênis com um bico mesh, tá? Porém, ele tem um drop alto, que favorece as pessoas que têm um centro de gravidade para trás. Agora, qual o tamanho do drop? Só fazendo análise para a gente recomendar, pois ainda podemos pôr aqui o uso de palmilhas também com um drop no seu calcanhar. A entressola, de falar aqui, a gente tem a EVA, a placa Wave, que é essa placa aqui, o drop, né, de 10 mm, já é um drop bem mais alto, e a base,
de EVA. Então, é um tênis maleável para as pessoas que têm um pé cavo. As linhas de flexão, a sola e a borracha injetada em a linha guia. A linha guia é essa linha aqui, tá? Que favorece aí uma boa marcha, uma marcha mais perfeita, digamos aqui, porque esse indicador aqui é o indicador da marcha normal de pisada para as pessoas. A gente tem esse desenho aqui que favorece a pessoa a fazer a pisada mais normal, chamada de linha guia. É a guia que faz o trajeto da sua pisada. As linhas de flexão, como eu disse, o tênis é para as pessoas aí que têm um pé cavo. É muito importante que tenha essas linhas de flexão para favorecer que o tênis seja mais flexível, não seja tão rígido na sua sola. Borracha injetada, aí a linha guia. Nós temos aqui o Ace Nimbus, tá? Então nós temos aqui um drop também mais alto, de 10 milímetros. Aí já tem que, repetindo, tem que saber aqui mais ou menos o tipo de pisada, a pressão nos calcanhares, para a gente recomendar um drop mais adequado para esse tipo de pessoa. Cabedal em mesh, então ele tem um cabedal em mesh, ou seja, o bico em tecido, ele não tem um bico mais que favorece a liberdade dos dedos ali. Um clipe de contraforte externo, a gente tem um clipe aqui de contraforte externo que favorece ali o calcânio. E nós temos aqui o contraforte, o bico em mesh e um tênis sem costuras, vocês podem ver. Depois nós temos aqui a sola dele também, tá? Então, essa parte azul é a parte em borracha, a parte branca é a parte em EVA. É um tênis mais flexível também, não é um tênis duro. Ele tem a placa de torção, a placa que evita torções aqui no pé, tanto para supinação quanto para pronação. As linhas de flexões que favorecem aí a um tênis ser menos rígido. Tá? Depois tem o Nike Vomero, é um drop de 10 milímetros, um drop mais alto. Tá? Ele pesa 309 gramas, um cabedal sem costura, não tem costuras, porém ele tem uma forma estreita. Aí, o que vale lembrar para as pessoas que têm um pé mais largo, esse tipo de pé, esse tipo de tênis já pode trazer incômodo para a pessoa. Tá? Então nós temos aqui o contraforte, que favorece aqui ao calcânio, e a amarração, né, os seus furos, e aqui o sistema de amortecimento no seu drop, que é o React, que ajuda aí na absorção de impacto e até mesmo aí na fase de chegada. A entressola, que é o Brooks Levitate, entressola e TPU com boa responsividade, ele dá responsividade no seu impulso. Um drop de 8 milímetros, cabedal em night, então dá mais conforto para os dedos, tá? A forma média e estreita, como eu disse, tem que ver o tamanho aqui, a largura aqui, o tamanho e a largura dos dedos, para ver se a gente tem uma boa acomodação dos dedos aqui. Tá? Um clipe de contraforte interno, clipe de contraforte mais na parte de dentro, esse aqui é mais interno. Então nós temos aqui o Brooks Ghost 11, que é uma entressola dupla em EVA Loft macio, tá? Responsive, tem um drop muito alto, drop de 12 milímetros, tá? Colar com bom enchimento de espuma, colar com bom enchimento de espuma é esse colar aqui. Um cabedal em mesh, tá? O mesh não é só de tecido, tem essa parte aqui mais rígida do tênis, tá? Um cabedal em mesh com boa respiração. Depois nós temos aqui o Ace Cumulus, entressola Flight Flow, tá? Um peso de 315 gramas e um cabedal com boa costura, com ventilação com costuras externas. Uma forma estreita, então vai depender do tipo de pé, de acordo com a análise de pisada, a gente sabe se esse tênis vai estar mais adequado para a pessoa ou não. Nós temos o New Balance Irish, amortecimento Frost Flow, um drop de 8 milímetros, um peso de 240 gramas, um cabedal em mesh,
tá? Isso é interessante. O cabedal em mesh, eu gosto muito do cabedal em mesh para dar liberdade para os dedos. E o solado em borracha, o solado todo em borracha. O solado todo em borracha, quando o tênis o solado é todo em borracha e não tem linhas de flexão, ele favorece um pouco as pessoas que têm um pé chato, um pé em pronação, tá? Porque um pé chato é um pé mole, ele requer um tênis um pouco mais duro, e um pé cavo, que é um pé que é rígido, ele requer um tênis mais flexível, tá? É importante lembrar isso aí para vocês. Nós temos o Nike Winflow, duas cápsulas de Zone Air, que é o sistema de amortecimento. Ele tem um drop de 10 mm, tem um drop mais alto. Lembrando, tem que tomar cuidado com o tamanho do drop, pois pode dar alterações na lombar, como eu vou mostrar para vocês aqui no último slide. Uma pessoa sem tênis e uma pessoa com tênis e com palmilha, vocês verão a alteração lombar, tá? Então, por mais que a gente tenha um centro de gravidade para trás, se a gente pôr um drop muito alto, a gente pode ter uma alteração lombar que não favorece a pessoa e pode trazer dores na lombar. Cabedal em mesh, só em tecido, é um tênis mais confortável. E solado em borracha, então o solado dele todo em borracha, um tênis mais duro, que favorece aqui as pessoas que têm um pé chato. Esse aqui é o Olympus Core, o tênis que está aí no mercado, que entrou com um preço mais razoável, mais acessível em relação aos outros tênis aí que eu apresentei, é o New Balance, entre outros, tá? Então nós temos aqui o Olympus Core, ele tem uma amarração, vocês podem ver a amarração é diferente, uma dupla camada em EVA, tá? O solado de borracha, então solado de borracha, um solado mais duro e um bico Night, ok? Dá mais liberdade para os dedos, tá? Porém, por ele ter uma dupla camada de EVA, ele traz um certo conforto aí para os pés. O solado de borracha. Tá? Como vocês podem ver aqui, a gente tem uma camada em EVA que traz um tênis aqui que ele não é tão rígido, tá? Então favorece as pessoas que têm um pé cavo, tá? O bico Night também vai depender da forma ali dos seus pés. Se tem um pé mais largo na parte do antepé, a gente vê se a forma não é estreita. E as pessoas que têm um pé cavo, que tem tendência a ter os dedos em garra. Já o bico Night eu indico mais do que o bico Mesh, tá? Então, para vocês terem ideia aqui, eu trouxe para vocês um cliente, tá? Então, a gente está fazendo um treinamento para essa pessoa, o treinamento mais adequado de acordo com o centro de pressões dos pés, ali na análise do Baroscan. Então, a gente pode observar que o centro de pressão está para trás, automaticamente ele tem o joelho recurvado, o joelho todo esticado para trás. Vocês podem ver aqui que ele tem uma anteversão pélvica devido ao centro de pressão ser para trás. Então, automaticamente ele apresenta aqui uma hipolordose lombar. Essa pessoa sente forte dor lombar. Então, a gente entrou com a terapêutica aqui de exercícios mais apropriados e com o seu tênis aqui mais adequado para o pé. A gente colocou uma palmilha, o drop dele não é tão alto, então eu fiz uma palmilha para ele aqui, palmilha funcional, e pus uma elevação no calcanhar de mais ou menos 3 milímetros, que deu na sua totalidade aí um drop de 6 a 7 milímetros aqui, que automaticamente vocês podem ver aqui que mudou o centro de pressão. O joelho dele não ficou tão estendido quanto na primeira foto, ele teve uma pequena flexão, vocês podem ver, ele foi um pouco para frente, porque a gente mudou o centro de gravidade, tirou o peso um pouco do calcanhar e jogou para frente, usando também os seus isquiotibiais. Então aqui, quando ele vai fazer um agachamento ou uma corrida, ele usa toda a sua musculatura, ajudando no desenvolvimento da sua performance. E o mais interessante aqui é a posição da lombar, ou seja, a anteversão pélvica dele diminuiu bem, jogando a lombar, jogando a pelve em neutro. Então jogou a pelve em neutro. Vocês podem ver aqui que a curvatura lombar diminuiu
E ele usando a palmilha e tendo o centro de gravidade mudado, as dores que ele sentia na lombar e o incômodo também no ciático também desapareceu com o uso de palmilhas. Vocês podem ver também que é interessante que uma vez que essa pessoa está aqui com o uso de palmilhas, você pode ver que toda a sua estrutura muda, tá? O joelho, a parte da lombar, a sua anteversão pélvica, o ombro à frente, você pode ver que o ombro aqui também já foi mais para trás. Vocês podem ver aqui a barriga também, ela diminuiu. Tá? Quando a gente muda o centro de gravidade, todo o nosso corpo tem uma alteração postural. Então vocês podem ver aqui também a orelha, ela passa mais para trás, a cabeça também foi mais para trás. Então a importância de se fazer avaliação com o Baroscan, com a baropodometria, com a tecnologia Baroscan, e uma avaliação física, uma avaliação postural, para saber os déficits, os músculos que estão hipertônicos e os músculos que estão hipotônicos, antes de iniciar a atividade física, trazendo assim um melhor desempenho, um melhor resultado e uma prevenção de lesão. Por hoje foi só, espero que tenham gostado e até a próxima.